Bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a hierarquia de Escorpião, né? O signo de Escorpião, que particularmente é um signo que eu admiro bastante. A gente não consegue fazer o trabalho de evolução, de subir, né, para a parte superior da roda zodiacal sem passar por Escorpião. Então, ainda que não tenhamos essa hierarquia forte no nosso mapa natal, nós devemos nos esforçar para fazê-la presente na nossa forma de agir, de pensar, porque não se consegue fazer essa ascensão dentro do mapa natal, da roda zodiacal, sem passar por Escorpião, que é uma espécie de sistema linfático, de filtro, né, onde a gente drena tudo aquilo que é de ruim na natureza humana para transformar em algo mais bonito, mais positivo. Então, o glifo que representa Escorpião é a cauda e o ferrão do Escorpião, do inseto Escorpião. O Escorpião é um signo que pertence à quadruplicidade fixa de signos, então ele tem uma qualidade fixa de signo, assim como o touro, assim como aquário, assim como o leão, que fazem parte dessa quadruplicidade fixa. Escorpião, tendo essa qualidade fixa, o que é ter uma qualidade fixa? É a qualidade que refere ao mês intermediário de cada estação, né? Porque os signos cardinais, eles abrem a estação e os signos fixos correspondem ao mês intermediário da estação, que é quando as coisas já estão sendo conduzidas, já teve seu início, já estão em pleno desenvolvimento. Então, todos os signos que pertencem a essa qualidade fixa, que é o caso de Escorpião, eles são firmemente estabelecidos no meio de cada estação. Isso significa que eles têm pouca facilidade para finalizar as coisas que começam. Na verdade, a tendência deles é querer manter, é querer continuar, né? Então, mesmo que às vezes a situação esteja ruim, a tendência destes signos de qualidade fixa é querer continuar, é manter aquilo o máximo de tempo possível. Ele não larga o osso, tem dificuldade de abrir mão, né? Então, numa oitava superior, esses signos de qualidade fixa, que é o caso de Escorpião, eles apresentam as seguintes virtudes: são muito determinados e altamente concentrados. Então, quando eles querem uma coisa, eles conseguem direcionar toda a energia dele para aquele único objetivo, né? São altamente concentrados, altamente focados para conseguir conquistar aquilo que eles querem, seja no mundo material, seja no mundo emocional, seja no mundo espiritual. São extremamente estáveis, tanto emocionalmente quanto materialmente, eles prezam pela estabilidade e resolutos. Depois que eles tomam uma decisão, não voltam atrás. Eles demoram muito para tomar uma decisão, mas depois que tomam, aquilo ali é definitivo, tende a ser. São muito econômicos, não fazem desaforo para o dinheiro, sabem gastar o dinheiro com sabedoria, muito majestosos, né? Gostam de ser Senhor a vossa majestade, no sentido de mandarem, de dominarem. Tem muito essa coisa com eles, né, de chamar a atenção também, no sentido majestoso de chamar a atenção, de serem muito magnéticos, né. Tem uma mente penetrante, ou seja, uma mente forte, uma mente intensa, que quando quer uma coisa foca muito naquilo e te convence a fazer o que ela quer também. E tem uma memória excelente para aquilo que eles querem, porque se não é do interesse deles, a memória deles é extremamente seletiva, né? Se é do interesse deles, a memória deles é de elefante. Numa oitava inferior, os signos de qualidade fixa, que é o caso de Escorpião, eles tendem a se tornar teimosos. É aquilo que eles querem e pronto. Ainda que eles se prejudiquem, eles têm que bater cabeça, né? Egoístas, né? Eles não são muito de dividir, né, os conhecimentos que têm, os bens materiais que adquirem. Até em questão de sentimento, eles se tornam mais egoístas, né? Venha a nós o vosso reino nada, isso numa oitava inferior. E são demasiadamente presos à sua forma de ver a vida. Então, é a forma que eles veem a vida, é o que está certo, é aquilo e pronto. E são muito fechados, né, a percepções diferentes. Isso numa oitava inferior da qualidade fixa. O elemento desse signo é a água, diferentemente do seu oposto e complementar, que é touro, do elemento terra, o signo de Escorpião é do elemento água. E os signos do elemento água, numa oitava superior, e quais são os signos do elemento água, né? São Câncer, Escorpião,
e peixes, né? A triplicidade de água. E escorpião é o último desses signos. Então, nós temos 3 tipos de água. Nós temos a água líquida, fluida, que é câncer, a água gasosa, que é peixes, e a água sólida, que é escorpião, água fixa. E justamente por ser água fixa, é aquelas emoções paradas, que ficam retidas. Por isso que o escorpiano ele tem muito essa fama de rancoroso, porque numa oitava inferior ele tende a reter as emoções, guardar mágoas, más águas, né, más emoções, a ser vingativo por conta disso. Ainda mais que ele tem boa memória, ele não esquece facilmente quando pisam no calo dele. Né? Então, justamente por ser essa água fixa, essa água sólida, ele não deixa fluir naturalmente. E diferente de câncer, né? Câncer também é aquela água fluida que vai, que vem, as emoções vão e voltam. Escorpião não, ele guarda e não esquece mesmo. E peixes é água gasosa, então ele é água que dissolve. Ele esquece das coisas, então a memória de peixes nem é muito boa. Mas não vamos entrar aqui em maiores méritos. O importante agora aqui é escorpião, que é essa água fixa que retém tudo, né? Então, no lado positivo do elemento água, escorpião, assim como a triplicidade de água, ou seja, os demais signos que também fazem parte desse elemento, eles tendem a ser mais emotivos, tendem a ser mais acolhedores, tendem a ser mais receptivos do outro, das emoções do outro, do que o outro está sentindo, muito intuitivos, né? Muito, a intuição grita nos signos de água, muito responsivos, muito sensíveis, né? Às vezes extremamente sensíveis quando estão mais aflitos e muito profundo. Não é aquela coisa rasa igual um pires, não. Principalmente escorpião. Escorpião, quando ele gosta, justamente por ele ter essa mente penetrante, que é da qualidade fixa, ele vai fundo naquilo que ele quer. Né? Ele sorve até a última gota daquilo que ele busca, seja numa pessoa, seja num relacionamento, seja no trabalho, seja numa situação, seja dentro de uma história, né? Ele vai fundo. Mas o problema dos signos do elemento água, e escorpião faz parte desse elemento, é que são muito influenciáveis pelo ambiente, e isso pode tornar esses signos mais permeáveis, dependendo do contexto, mas dependendo do contexto isso acaba se tornando até um defeito, né? Um problema. E numa oitava inferior do elemento água, o escorpião e os demais signos desse elemento, eles tendem a ser muito autoindulgentes, muito autopiedosos e indecisos. Literalmente indecisos. Não é igual Libra, que no fundo sabe o que quer, não. É indeciso mesmo, não sabe o que quer, né? E autopiedosos e autoindulgentes porque, assim, exageram, perdem os limites, seja no mundo material, no mundo emocional, mas eles meio que se autodesculpam, se autojustificam. Ah, não estava bem naquele dia, a pessoa tem que entender isso. Se perdoa e não no sentido de se transformar, ou mais ainda, se transmutar, que é mudar a essência, mas no sentido de ser misericordioso consigo mesmo e não mudar, né? Então tem muito essa coisa da autoindulgência que é ruim, né? Porque não transforma e não transmuta, menos ainda transmuta, porque transformar é mudar a forma, transmutar é mudar a essência, né? Escorpião, por ser um signo do elemento água, ele é de princípio feminino, portanto ele é passivo, não é aquela coisa marciana de ir para cima, de querer ser mais independente, não tem muito isso com ele. Ele rege a casa 8, que é a casa do inconsciente, é uma casa psíquica, emocional, é assim como a casa 4 e a casa 12. Então são consideradas as casas mais difíceis de lidar dentro do zodíaco, justamente porque elas estão ocultas, né? Não é fácil lidar com a psique, não é fácil, principalmente quando ela é inconsciente, né? O signo oposto e complementar ao dele é touro. Touro é um signo mais delicado, mais sutil para se expressar. Escorpião é um signo mais objetivo, mais intenso, mais forte, mais cirúrgico para se expressar. E essa é basicamente a diferença entre os dois. E Escorpião tem que aprender com Touro, ter essa capacidade mais sutil de trazer ao mundo as verdades que ele tem para trazer, porque ele é extremamente transformador. O Escorpiano, onde ele entra, ele transforma aquele ambiente, ele transforma as pessoas,
né? Ele tem uma capacidade de transformar as pessoas à volta dele. Isso é natural do escorpião, o do escorpiano ele talvez nem tenha tanta percepção desse poder que ele tem, mas tem. E é por isso, particularmente, que eu tenho uma grande admiração por esse signo. Mas muitas vezes ele é muito cirúrgico para falar. Ele não doura a pílula para falar, não. Ele é muito objetivo. E se ele pega uma pessoa que é muito sensível, ela não vai receber bem a informação que ele vai trazer. Então talvez ele tenha que aprender muito com o touro essa capacidade de ser mais sutil na forma de se expressar, falar sem machucar tanto, saber falar, né? Bom, a anatomia, ele rege os órgãos genitais, os órgãos sexuais de reprodução, né? O reto e a bexiga. Então, quando ele tá aflito, vibrando na sua pior oitava, ele tende a desenvolver problemas anatômicos, né, nos órgãos genitais, na bexiga, no reto, principalmente se tiver quem tem escorpião na casa 6. Isso é uma grande verdade, que a casa 6 fala das doenças crônicas, como a gente vai ver mais adiante aqui dentro do canal, né? Então a frase-chave do escorpiano é eu desejo. Escorpião, ele rege muito essa questão da passionalidade, das emoções extremadas, da paixão intensa, dos desejos. Então ele deseja ardentemente. E a palavra dele é intensidade. É um dos signos, se não o signo mais intenso do zodíaco, de fato. Então nas suas melhores oitavas, Escorpião, ele é motivado, ele é penetrante no sentido de ser forte, de ser intenso. Quando ele quer alguma coisa, ele foca toda a energia dele naquilo. Ele é realizador. Então, quando ele bota um objetivo em mente, ele materializa esse objetivo. Dos signos de água é o que menos flutua nesse sentido, né? E talvez até o menos influenciável. Ele é cheio de expedientes, ou seja, ele é cheio de recursos para sair de situações difíceis, para resolver os seus problemas, para conseguir aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Ele é muito científico, a mente dele é muito analítica, é muito sistemática, ele trabalha com métodos científicos, sistemáticos, rigorosos, é extremamente observador, né? Muito explorador, muito analítico, pega uma situação, divide em partes, né, para poder entender aquela situação por completo. E ele é naturalmente observador, ele nem se esforça para ser observador, isso é natural dele, né? Ele é muito investigativo, que a gente fala que ele é o FBI do mapa do zodíaco, né? Porque de fato ele tem essa tendência natural de quando ele tem interesse em alguma coisa, ou quando ele tá cismado com alguma coisa, ele vai na alma, ele tira a capivara da alma dessa coisa, dessa pessoa, dessa situação, ele chega no cerne da questão, né? Ele vai investigando até chegar lá no profundo do negócio. E ele é muito passional, ele tem emoções extremadas, ele é muito intenso, então quando ele se apaixona intensamente. Escorpiano, ele demora para se entregar, porque ele é muito desconfiado na sua oitava inferior. Mas quando ele se entrega de verdade. Eu acho até uma injustiça o que as pessoas falam que ele é um signo que tende a ser traiçoeiro. Na sua pior oitava, talvez por ser vingativo, mas na sua melhor oitava, gente, se você pega um escorpiano bem versado para conviver, seja na amizade, no casamento, seja no trabalho, se ele tá bem versado, você tem uma pessoa extraordinária do seu lado, capaz de te mudar sem você perceber que tá mudando, você tá sendo transformado, né? E extremamente consciente das tuas virtudes, das tuas limitações e da natureza humana. Então, se tem um signo que entende da natureza humana, é o signo escorpiano. Então, quando ele está bem versado, ele consegue ter misericórdia pelo outro, porque ele aprendeu a ter misericórdia por si mesmo. Ele aprendeu a transformar todos os sentimentos ruins que um ser humano pode ter, de inveja, de ciúmes, de raiva, de posse, de pequenez, em oitavas muito superiores dessas qualidades tão inferiores. Então, ele é muito consciente da natureza humana, na sua melhor oitava, da própria natureza, da natureza humana, e por isso mesmo ele tende a ser muito compreensivo, muito compassivo consigo mesmo e com o próximo. Tornando a repetir, quando bem versado, vibrando na sua melhor oitava. Porque, claro, quando ele vibra nas tuas piores oitavas, ele se torna vingativo, e vingança é um prato que se come frio. Então, ele nunca vai reagir, ele não é reativo. Ele não reage de pronto imediato, ele espera a situação esfriar para depois ele se vingar, né?
Torna-se muito temperamental, que é aquela pessoa que muda de humor com facilidade, que tende a ser muito dramática na sua forma de se expressar. Torna-se muito reticente, ou seja, muito reservado. Escorpianos, na sua pior oitava, eles não conseguem expressar livremente aquilo que eles realmente pensam, aquilo que eles realmente sentem. Eles tendem a ser mais circunscritos, mais fechados, né, em si mesmo. E porque eles são desconfiados, eles não confiam com facilidade. Se torna muito arrogante, muito violento na sua forma de se expressar e quiçá até fisicamente, dependendo do tanto que ele se perde nessas oitavas inferiores, porque Escorpião, ele é regido por Plutão, e Plutão traz muito essa coisa da profundidade, porque ele é o senhor do Hades, né? É o senhor lá do inferno. Então, por isso que Escorpiano consegue pegar toda a sujeira que tem dentro dele e trabalhar, e a mesma coisa ele faz com o próximo, quando bem versado, porque ele tem a regência de Plutão, então ele tem essa visão profunda do inferno, mas ele é corregido por Marte, então ele não deixa de ser um pouco marciano. E Marte traz para ele muito essa coisa da arrogância, daquela coisa de ir na oitava inferior, ir para cima, né, ser imprudente nesse sentido numa oitava inferior e de se tornar violento, porque Marte rege essa coisa da violência, da guerra, né? Ele se torna sarcástico, que é aquela pessoa que tem aquela ironia mordaz, que vai sempre critica os outros com deboche, fala uma coisa dando a entender que não é aquilo que ele pensa realmente. Então o sarcasmo numa oitava inferior, o Escorpiano é rei dele, do sarcasmo. Ele se torna, como eu falei, desconfiado, muito ciumento, muito possessivo, porque ele tem medo de perder, ele se torna inseguro, porque ele demora muito para confiar. E aí quando ele confia e tem, né, adquire confiança na pessoa com a qual ele está ou na situação que ele está vivendo, e por ser um signo de qualidade fixa, ele tem muita dificuldade de abrir mão disso daí. Então ele se torna muito desconfiado, muito ciumento, muito possessivo e muito intolerante, que também traz essa qualidade marciana da impaciência, né? Eles não têm paciência, tem que ser agora, entendeu? Mas isso numa oitava inferior, porque numa oitava superior ele não vibra dessa forma. Então essas são as características básicas, né, do signo de Escorpião. Eu espero que tenham gostado. Importante, vou repetir aqui antes de me despedir. Isso eu falei pensando no Sol em Escorpião, mas como eu já deixei claro em outros vídeos, deixarei nesse também. Muitas vezes você pode ter o Sol em Escorpião e não se identificar em absoluto com tudo que eu falei aqui, porque você só tem o Sol em Escorpião. Escorpião não é o signo mais predominante em todo o seu mapa natal, não é o signo que tem mais aspectos, mais planetas. E é importante você conhecer o seu mapa natal justamente para você ter ciência disso, qual é o signo que é mais predominante dentro dele. O Sol é aquilo que nós viemos para ser, é o nosso ser interior, é o nosso ego, também a nossa personalidade, a nossa identidade, a nossa real essência, aquilo que a gente de fato tem que desenvolver, mas que não é necessariamente como nós nos mostramos para o mundo e a nossa tendência natural, né? Então é importante conhecer o mapa natal como um todo. Porque às vezes você pode ter o Sol em Escorpião e não se identificar muito com tudo que eu disse. Da mesma forma, você que nem tem esse Sol em Escorpião se identificou com quase tudo que eu falei aqui, porque talvez Escorpião seja a hierarquia mais predominante no seu mapa natal. Então, é importante conhecer o próprio mapa natal. Dito isso, agradeço a atenção de vocês. Se você gostou, curta, compartilha, comenta, porque assim você ajuda o canal a ter relevância e chegar a outras pessoas que também tenham interesse em autoconhecimento. Beijinho. Tchau, tchau.